ele, na verdade, acho que fecharia um pouco o nariz para votar no Tarcísio, porque não quer o Lula de jeito nenhum, né? Mas o que ele coloca muito ali é que realmente o Tarcísio teria que se esforçar mais para tentar convencer, né, essa turma da direita, principalmente da extrema-direita, de que ele não seria um nome de centro, né? De que ele seria um candidato de centro-direita. E esse é um dos pontos, né, Bruno, que levou o Tarcísio, inclusive, a não vir para a disputa, mesmo com Flávio Bolsonaro já cristalizado ali como candidato do bolsonarismo. Ele chegou a ter reuniões, segundo eu apurei, para conversar, né, com o seu entorno se ele enfrentaria, né, o Flávio numa disputa, e se chegou à conclusão de que ele passaria a campanha inteira apanhando, né, tanto da esquerda quanto da direita, e ficaria ali no meio como um sanduíche ali, apanhando dos dois, porque o Tarcísio é um nome mais de centro. Inclusive, o próprio Centrão sempre olhou para o Tarcísio com muita desconfiança. Será que se esse cara for eleito, ele vai falar a nossa língua, né? Ou ele vai ser independente, como a gente já via acontecer, por exemplo, no governo da Dilma, né? Será que ele não vai dialogar com o centro, com o Congresso? Então tinha uma expectativa do Tarcísio como candidato, porque eleitoralmente ele se mostrou ali um nome viável, mas ao mesmo tempo tinha um pé atrás, principalmente da turma do Centrão, sobre a forma como ele iria conduzir um governo. Até porque em São Paulo, né, Bruno, o Tarcísio não fez uma composição, uma aliança com a Assembleia Legislativa. Tem muitas críticas ali, né, da Assembleia, porque ele não fez a partilha ali dos cargos, né, como é de costume ali em todos os governos. Inclusive, fazer a partilha de cargos não tem problema nenhum com os partidos que te apoiam. O problema é quando você faz essa partilha e com o objetivo de colocar ali pessoas que vão sentar nas cadeiras apenas para desviar recursos públicos, que é algo que a gente vê acontecer no Brasil. Porque governar coletivamente é o que tem de melhor e de mais democrático, né? O problema é o que eles fazem com a caneta, né, Bruno, quando se coloca na mão deles. Tem mais dados da pesquisa, Maria? Ou a gente chegou a preparar alguma tela ou já mostramos? Vamos ver, então, a próxima tela que a Maria preparou da pesquisa? O Só pegando estimulado, um né? gancho, Andresa. Só pegando um gancho do que você estava dizendo, Andresa, que é importante, assim, o Tarcísio só teria viabilidade, não tenha dúvida que a única possibilidade que o Tarcísio teria, e acho que foi isso que inclusive o fez ficar sentado na cadeira, é se ele tivesse o apoio do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Se ele não tivesse esse apoio, ele não teria possibilidade nenhuma. O bolsonarismo, por si só, tem capacidade de levar um candidato ao segundo turno, não tenha dúvida, né? O que a gente estava dizendo, e daí a minha discordância em relação ao professor Alberto Almeida, se não tivesse o Flávio, ou que se você tivesse que optar entre Flávio e Tarcísio para representar o bolsonarismo, eu acredito que o Tarcísio teria melhores condições de vencer uma disputa contra o Lula. Por quê? Porque além de herdar esse voto do bolsonarismo, por mais que não fosse herdar com a facilidade que o Flávio, não é com o apoio, com o entusiasmo que o Flávio gera pro bolsonarista raiz, mas esse voto viria para enfrentar o Lula. E teria uma condição de buscar um voto que o bolsonarismo não deixa aí, que é a rejeição ao bolsonarismo. E o Tarcísio não é uma diminuição do Bolsonaro, o Tarcísio é uma figura que está no espectro bolsonarista, mas ele não é um Bolsonaro, um filho do Bolsonaro. É nesse sentido que eu acho que ele teria maiores condições. E daí você percebe, tem uma coisa muito interessante aqui dessa pesquisa, principalmente vendo dos cenários, você pega um sujeito mais, por exemplo, como Ratinho Júnior, né? Você coloca Lula e Ratinho num segundo cenário, você vê, dá 42 a 33. Mas olha a quantidade de branco nulo e não vai votar. 22. Por quê? Porque tem desconhecimento ainda em relação ao Ratinho. Muito provavelmente, se o Ratinho fosse o apadrinhado do bolsonarismo nessa eleição, ele teria mais condições de superar essa cláusula aí dos 41 que o Flávio chegou e estar talvez à frente do Lula daqui a um tempo, quando ele se tornasse mais conhecido, né? Esses candidatos, você repara, o Romeu Zema tem 34, tem 19 de possibilidade ainda de voto aí que pode se
se desenhar, né? O voto do bolsonarismo, ele já é muito duro, daí a gente tem que olhar para a rejeição. A rejeição ao bolsonarismo é muito grande. Daí quando você vai para a tela de rejeição, é impressionante que você tem ali o Lula com 56, o Flávio com 55. Né? Ou seja, são dois candidatos à presidência da República que têm mais gente que os rejeitam do que os aprovam. Só que como eles têm votos de aprovação tão fortes, os fazem ir para o segundo turno. É uma dicotomia, mas é uma realidade. Ou seja, provavelmente a gente vai eleger um candidato à presidência da República que a maioria dos brasileiros não gostaria que fosse o presidente da República. Isso tem sido uma constante, né, Bruno? Assim, o brasileiro acaba votando naquele que ele quer, na antítese de quem ele quer derrubar, né? Eu odeio você, então eu vou votar no outro, não porque eu quero, mas porque eu te odeio. E nas últimas eleições, esse índice de rejeição, me ajuda a lembrar aqui, Bruno, entre os dois primeiros colocados, ele era alto também, né? Entre o Lula e o Bolsonaro na última eleição. Como que era esse percentual? Também estava... Muito alto também, um pouco abaixo do que está nessas circunstâncias, né? Um pouquinho abaixo, mas vamos lá, se a gente for resgatar as últimas eleições, em 2022, o que a gente teve? A gente tinha um governo Bolsonaro com problemas sérios de avaliação, então também com o mesmo problema que o Lula tem enfrentado hoje, e um Lula muito conhecido do grande público que vinha de uma prisão. Os dois com problemas, os dois com dificuldades e rejeição alta. Mas ainda se estava, naquele momento, discutindo um modelo que era uma continuidade de um modelo e uma retomada de um modelo que tinha dado certo lá atrás, que era do Lula. Era isso que se debatia. Neste momento que a gente está vivendo agora, é um Lula enfraquecido por um governo ruim, e um voto do Bolsonaro, que é um voto também de uma lembrança de um período que também não foi tão maravilhoso. Foi um problema que também teve problemas, tanto que perdeu a eleição. Né? Então, são dois candidatos que vêm com reveses, com problemas para a eleição. Pior do que estava o cenário em 2022. Então, a tendência agora é que você tenha rejeições maiores. Em 2018, por exemplo, a rejeição era apolítica. Não era uma rejeição tão grande aos candidatos. O Lula não era candidato, estava preso naquele momento, o candidato foi o Haddad, que era um desconhecido no Brasil. E o Jair Bolsonaro representava uma ideia de que pudesse se romper com tudo. Um voto mais de esperança, um voto menos de protesto ou de rejeição a um candidato ou a outro. Era um voto que as pessoas estavam dando ali afirmativo. Elas queriam ver o Jair Bolsonaro presidente e ver se aquilo dava um basta no Brasil, no país que estava no ápice da Lava Jato. Né? Não vamos esquecer disso. Em 2014, a gente tem um momento que era uma defesa do governo Dilma que tinha índices razoáveis de aprovação naquele momento. Não estava ainda naquele desespero que chegou em 2016, quando é o desastre total de avaliação do governo Dilma. Em 2010, a Dilma era a continuidade de um governo Lula que era bem avaliado. Então você tinha votos que eram mais afirmativos. Neste momento, a gente está vivendo uma eleição negativa. Os dois candidatos carregam em si rejeições pelo que fizeram pelo Brasil. O Flávio, que é um desconhecido, representa o bolsonarismo, que teve problemas e perdeu uma eleição, e o Lula está vindo agora como candidato de um governo que não entregou nada para as pessoas. Um governo que tem muita dificuldade. Ele só diminuiu de tamanho da votação dele passada para essa. E mesmo assim as pesquisas mostram, né, que quem está tentando entrar não consegue espaço dentro dessa polarização. Todo mundo odeia os dois candidatos, mas também não dá chance para uma outra alternativa. O eleitor brasileiro realmente é algo difícil de compreender. E né? Não tem nome, né, Andresa? E não tem nome. Esse é o grande drama, é que ficam se discutindo tudo isso. As pessoas querem uma terceira via, querem. Ninguém se apresenta como terceira via, Andresa. Você tem 3 candidatos, não tem nenhum. Mas nem nas pesquisas espontâneas, né, que a pessoa poderia, ali surgir um dos nomes, né, que vem sendo ventilado, nem ali eles conseguem pontuar. A pessoa prefere votar em branco do que escolher, né, uma das opções que a gente tem ali. O que eu estou